meus amores, vamos à nossa aula de quarta-feira, dia 5 de agosto. Nós vamos dando continuidade à atividade de português da apostila na página 28, que ainda nós vamos continuar falando sobre as palavras acentuadas, sobre as paroxítonas, tá? Então, para começar, nós vamos ler esse textinho que tem aqui, ó. Está dizendo assim, ó: a vida moderna é inimaginável sem os plásticos. A lista é infindável, mas também incontestável que os problemas são uma praga ambiental. Os adjetivos destacados são derivados dos vocabulários imaginar, fim e contestar, respectivamente. Então, nós vimos aqui, ó, inimaginável. É um adjetivo, não é isso? Uma coisa assim que é impossível ficar sem imaginar, né? Infindável, incontestável. Então, olha lá, inimaginável vem da palavra imaginar. Imaginar é a palavra inicial e que derivou o quê? Inimaginável. Significa o quê? Que a partir dessa palavra formou essa outra palavra que é inimaginável. O fim é infindável. Então, infindável veio da palavra fim, é derivado também. E incontestável veio da palavra contestável. Então, aqui nós temos lá as definições de cada uma delas. Ó, o que é inimaginável? Que se pode imaginar. Findável, que tem fim. Contestável, que se pode contestar. Aí depois aqui nós temos a outra, ó, olha lá. A letra B. Melhor, aqui, continuando aqui, ó. A terminação veu atribuiu a esses vocábulos o sentido que algo possível. Assim, qual é o significado de inimaginável e findável e contestável? Que nós lemos ali do ladinho já, né? Inimaginável, aquilo que se pode imaginar. Findável, aquilo que tem fim. Contestável, que se pode contestar. Ao acrescentar o in, qual o sentido que se deu? As palavras inimaginável, infindável e incontestável. Então, ali era imaginável, que se pode imaginar, não é isso? Agora, quando fala assim, ó, inimaginável, significa o quê? Que é impossível de imaginar, né? Porque imaginável é aquilo que se pode imaginar. Findável é aquilo que tem fim, né? E contestar aquilo que pode, né? Que se pode pode se contestar, né? Contestável pode se contestar. Então, quando muda lá que fica inimaginável, ó, aqui, ó, no caso, inimaginável, significa o quê? Aquilo que não se consegue imaginar. Olha lá, imagine viver uma vida moderna sem plásticos. É praticamente impossível, porque tudo que se fala hoje em dia tem plástico, não é isso? Infindável, aquilo que não tem fim. Incontestável, aquilo que não consegue se contestar. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, ao mesmo tempo que informa o leitor, a reportagem fornece uma abordagem mais ampla e profunda sobre os fatos, diferenciando-se da notícia. O assunto de uma reportagem pode ser aprofundado por meio de textos informativos, de pesquisa sobre o assunto, de depoimentos de especialistas, de declarações de pessoas envolvidas direta ou indiretamente no fato, de quadros explicativos e de fatos, de mapas, etc. Então, aqui vocês viram que nós pegamos essas palavras e agora nós vamos continuar trabalhando aqui. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, acentuação das palavras paroxítonas 2. Leia a manchete. Fórum discute estratégias para a preservação do meio ambiente. Então, aqui nós temos... Nós vimos o texto lá atrás, nós vimos as palavras que foram tiradas lá assim, que são coisas que nós não conseguimos imaginar. A gente está falando assim que o plástico está poluindo demais, mas nós percebemos que reflete ali que é praticamente impossível nos dias de hoje viver sem o plástico presente em nossas vidas, né? Então aqui nós vamos estar dizendo o seguinte, olha, é para vocês observarem, procurar no dicionário, qual que é o significado da palavra fórum. Mas eu preciso mostrar para vocês já, tá aqui, ó. O significado da palavra fórum, o que é? Olha lá, espaço físico onde está localizado o promotor de justiça, né, promotor judiciário, assembleias ou reuniões que têm o objetivo de discutir um tema comum. Então, ou seja, falou que é de justiça, de eleição, de tudo,
fala o que? Tá relacionado aqui a fórum, tá? Então, não sei se vocês viram esse dia que eu postado um vídeo do promotor falando da importância de vocês realizarem as atividades dia a dia. Foi o promotor que falou, não foi naquele vídeo? Então, o promotor falou, e o promotor é de onde? O promotor fica no fórum, né? Ele falando, eu sou o promotor do Fórum de Cidade Gaúcha, não é isso? Então, ele é um promotor que fica no fórum, que trabalha lá. Então, aqui nós vemos a palavrinha fórum. Vocês viram que a palavra fórum, ela é uma paroxítona, não é paroxítona? Por que ela é paroxítona? Porque olha lá, ó, fórum. Qual que é a sílaba tônica dela? Não é fó, que é a penúltima sílaba. Então, por isso que ela é paroxítona, tá? Então, aqui tá dizendo assim, ó. Separe as sílabas da palavra fórum e classifique quanto à posição da sílaba tônica. Já contei, né? Depois, contorne a terminação dessa palavra a partir da vogal. Então, você vai separar a sílaba e vai circular a terminação dela a partir da vogal. Qual que é a terminação dela? Era não é isso? Vai circular onde? Tá? Então, no caso, seria a palavrinha, a parte que vai ficar Aí, depois aqui, ó. Flexione a palavra fórum no plural. Depois responda. Ela continua acentuada? Conforme a terminação da palavra, no plural, a partir da vogal. Então, olha lá, então a palavra fórum, você viu que ela, sem estar no plural, ela tem acento. Quando você fala fóruns, como que fica o plural de fóruns? Lembra que a professora falou para vocês, quando a palavra termina em M, você passa para o plural, fica o quê? O UNS, não é isso? E a palavra vai ficar acentuada ainda? Fóruns, será que ela vai ser acentuada? Continua acentuada ou não? Tenta descobrir aí, se errar não tem problema. Aí depois ali, ó, considerando, e tem que ficar tampando as respostas, meu Deus do céu. Considerando as perguntas anteriores, podemos concluir que se acentua as paroxítonas terminadas em... Aí você vai colocar. A palavra fora estava terminada em M, então eu vou colocar aqui o M. Então, vou colocar o M. E em... Continua completando bonitinho aí, vai tentando fazer que vocês conseguem. Aí depois aqui, ó, ao estudar as primeiras regras de acentuação das palavras paroxítonas, você aprendeu que a maioria das palavras da língua portuguesa são paroxítonas, mas são poucas as paroxítonas acentuadas. Assim, é importante ter o conhecimento dessas regras de acentuar corretamente as palavras quando for acentuada. Então, na verdade, nem todas as paroxítonas são acentuadas. E você vê que a paroxítona, tanto o fórum, você vai ver na hora que você fizer, que o fórum singular tem acento. O fórum, quando passa plural que fica fóruns, também continua com acento. Tá? Então, aqui nós temos algumas palavras que são paroxítonas. Olha lá. Lista. Órfão. Mares. Mares. Imã. Lixo. Júri. Gente. Oceanos. Marinha. Vírus. Grave. Descoberta. Grande. Mancha. Próton. E andam. Detritos. Bíceps. Objetivo. Tá, então vocês viram que são essas palavras, né, que a professora acabou de ler. Aí você vai fazer o seguinte, ó, copia do quadro apenas as paroxítonas acentuadas. Então vocês vão ver que são todas paroxítonas, todas elas, tá? Mas você vai copiar somente aquelas que são acentuadas no quadro, na pergunta de baixo, tá? Ó, essa palavra ali, ó, aqui, ó, e que é até ruim de ler, ó, Iondon, é uma espécie de avestruz americano, tá, crianças? É um avestruz americano. Tá, e depois que vocês fizerem a atividade de cima, vocês vão fazer isso aqui de baixo, ó, deixa a professora tampar aqui que tá complicado aqui. Aí depois que vocês fizerem ali, vocês vão fazer o seguinte, ó, separe em sílabas as palavras que você copiou e contorne as terminações a partir da vogal. Então, todas as que você copiou, você vai circular as terminações dela a partir da vogal. Então, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, ó, você escreveu a palavra órfão, tá? Órfão. Então, qual que é a terminação da palavra órfão depois da terminação a partir da vogal? Então, olha lá. Órfão. Então, o que você vai fazer? Órfão vai circular o quê? Só ão, tá? Continuando.
Aí depois aqui na outra página, ó. Agora complete a seguir a regra. Acentuam-se graficamente as palavras paroxítonas terminadas em e uns. Então, o que significa ali? Que todas as palavras paroxítonas terminadas em ou uns, elas são acentuadas, tá? Então, aqui, as, acentuada, ãos. O is é acentuado. Tá tão embaçado que você não tá nem enxergando. On é acentuado. Ons e uns, tá? Então, agora, depois vão ler a atividade de baixo, a outra atividade, e vão tentar resolver sozinho. Lê bonitinho. Vão lendo a atividade, dizendo assim, ó, entre as alternativas a seguir, há apenas uma que apresenta um grupo de palavras que são paroxítonas e que recebem acento. Assinale a alternativa correta e depois escreva na linha abaixo as palavras acentuando-as. Então, aqui tem a letra A, B, C, D, E, F. Só tem um grupo que tem palavras que são acentuadas. Somente um, que todas elas são acentuadas. Depois que você achar ela, você vai escrever ela embaixo colocando os acentos, tá certo? E a atividade de baixo, que é jogo rápido, você vai colocar... acentue, se necessário, as palavras a seguir. Em seguida, passe-as para o plural. Então, tá lá a palavra elétron, bênção, imã, órfão. Então, você vai acentuar aquelas que você acha que tem que ser acentuadas e passar para o plural. Tá certo, crianças? Beijinho, ó, tem que ler bastante para conseguir fazer, tá? Fiquem com Deus. A professora ama vocês, tá? Tchau, tchau.